Programe para você. Eu criei o JSX em Lua porque eu odeio sites estáticos. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jorge e no vídeo de hoje nós vamos ver um artigo do Ben Business que ele criou uma ferramenta que funciona igual o JSX, né? Do React, do JavaScript, utilizando a linguagem Lua ao invés do JavaScript. Por que ele fez isso? O maior motivo é porque esse cara estava afim de escrever esse software em Lua. Então vamos ver aqui como é que foi o desenrolar desse desenvolvimento aí. Bom, o título do artigo é: eu fiz o JSX para Lua porque eu odeio sites estáticos. Aqui ele já começa. Esse site roda em uma linguagem personalizada chamada LuaX, que no caso seria o JSX, mas utilizando Lua. Bom, você pode escrever um arquivo Lua que retorna um pedaço de HTML. Você pode compor páginas mais interessantes escrevendo funções que retornam HTML. E esta é a aparência inicial da página do meu site no LuaX. Esse é o código dessa página, é bem simples, aqui ele define algumas tags, né, específicas numa tabela Lua, e os componentes são apenas funções que retornam HTML, igual como a gente faz no React, no JSX. Aqui ele tem um componente article, né, que no caso é esse post, que está retornando um HTML bem simples aqui. O legal disso é que ele pode usar o módulo system, né, do Lua para poder organizar os templates, né, igual ele fez aqui o require base, está fazendo o require de outro arquivo JSX, que é também uma tag personalizada, né, igual a gente faz com o React. E a pergunta que ele faz aqui: mas por quê? Bom, a resposta simples é porque eu odeio sites estáticos. Entrei na programação porque queria fazer sites. Quando comecei, você poderia simplesmente copiar arquivos HTML para o seu servidor e ter um site. Foi mágico. E o PHP tornou tudo ainda melhor. Você poderia simplesmente inserir um pedaço de trecho de código ao lado do seu servidor e teria uma página dinâmica. Bom, eu também comecei da mesma forma que ele, fazendo sites. Fazia sites para templates para blogs, né, para o Blogspot. Depois, quando eu conheci o PHP, foi mágico. Eu me senti da mesma forma que ele citou aqui, porque foi muito da hora. Eu consegui escrever um código, colocar isso no meu servidor, né? No caso eu usava o WAMP, e ter isso dinamicamente rodando ali no meu navegador. E foi esse um dos pontapés iniciais para eu começar a aprender outras linguagens e me aprofundar também na programação. Bom, esses dias acabaram. Hoje passo meu tempo organizando arquivos Markdown em pastas para que uma ferramenta desajeitada possa reuni-los em um site. Passo meu tempo aprendendo linguagens de modelo estranhas, com funções estranhas e o fluxo de controle ruim. Passo meu tempo nos painéis de controle da nuvem, ficando confuso com as permissões de bucket e as configurações de CDN. Bom, esse ponto do artigo aqui ele fala que basicamente a internet, a criação de sites mudou muito nos últimos 10 anos para cá. Quando eu comecei, o legal para fazer uma página dinâmica do lado do cliente era o jQuery. Hoje em dia a gente tem inúmeras ferramentas. Da mesma forma que essas ferramentas tornaram mais fácil de você ter um site mais complexo, uma aplicação do lado do cliente, isso também burocratizou muitas coisas para quem quer ter uma coisa mais simples. Obviamente que essas ferramentas não deixaram de existir, né? Mas hoje em dia, sempre que você vai fazer uma coisa mais simples, você acaba caindo nessas ferramentas como o próprio React. Eu acho que o React é muito bom, mas nesse caso o que eu gosto mais é do Vue, porque ele se assemelha um pouco mais com o jQuery. Eu posso só linkar o meu Vue.js ali, eu já tenho todas as funcionalidades que eu queria. Eu não preciso instalar uma CLI para poder criar um projeto, depois configurar o Vite ou o Webpack para poder colocar tudo isso num bundle para eu poder jogar no site, numa CDN. E aqui ele fala de configuração de bucket e CDN. Para mim, hoje a melhor maneira de você configurar um site é numa CDN dessas, porque isso, claro, para servir arquivos estáticos, né? Aqui ele está falando de arquivos dinâmicos, que no caso seria coisas que vão rodar do lado do servidor. Assim você tem que atualizar de forma estática. Um dos problemas hoje nessa parte do front-end, né, algumas coisas que seriam simples de fazer com SSR, hoje em dia é mais chato de você fazer do lado do cliente, né? Mas essas ferramentas estão aí e a gente tem que aprender a utilizar elas. Parece que regredimos. Há 15 anos era bom executar um script do zero em cada solicitação, mas hoje insistimos que precisamos servir todos os sites pessoais a partir de uma CDN. Isso significa que não é permitida a diversão. Se você quiser que o copyright 2024 no rodapé seja atualizado, você precisará reconstruir e reimplantar o site. Eu não quero isso, eu quero que o meu copyright seja atualizado dinamicamente, cara.
O que é mais triste para mim é que quando as pessoas querem esse dinamismo, e muitas vezes querem, elas acabam fazendo isso com JavaScript, tornando as páginas mais pesadas e lentas. Então, para compensar isso, eles adicionaram algum tipo de back-end sem servidor, ou seja, renderização mais reidratação do lado do servidor e uma pilha de complexidade extra. Em vez de apenas criar um pequeno código no servidor, eles estão desperdiçando tempo de CPU das pessoas e do seu próprio dinheiro. Esse parágrafo aqui na tradução ficou um pouco estranho, mas deu para entender. Bom, basicamente o que ele está argumentando aqui é que às vezes o build de um site estático feito com React ou com uma dessas ferramentas aí do Webpack, fazer esse bundling, só utilizar um script, um site que seja renderizado do lado do servidor, ao invés de você ter que remontar tudo e fazer um deploy de novo. Na empresa que eu trabalho, a gente tem um front-end, né, que ele também tem uma parte de servidor, mas o build dele demorava 15 minutos. Isso é bastante tempo para fazer um build de um projeto do front-end, que poderia ser resolvido ali com um código que é renderizado na hora que a requisição é feita. Esses problemas que ele cita aqui eu também sinto bastante, porque eu comecei na mesma época, mais ou menos uns 10 a 15 anos atrás, né? Bom, vamos continuar. Não sinto falta do PHP, é claro, mas sinto falta do fluxo de trabalho. Exatamente, essa parte que eu também sinto falta às vezes. Para o meu site pessoal, eu não quero me preocupar com back-end e front-end, quero apenas enviar um pouco de HTML e JavaScript para o navegador, quero que uma implantação seja tão simples quanto copiar um novo lote de arquivos para o meu servidor, mas também quero poder fazer uma lógica interessante nesses arquivos. Quero um site dinâmico, não estático. Hoje em dia, quando você tem um blog, um site pessoal, você vai optar por uma ferramenta como o WordPress ou outro tipo de sistema de blog. Isso é bom e é ruim, tipo, se você quer só ter um site e começar a escrever, legal, o WordPress ele vai suprir bastante. Mas se você é um programador e quer uma coisa simples, que às vezes você quer ter um controle maior, o WordPress te dá esse controle, mas mexer nos pormenores, às vezes você nem gosta de mexer com PHP. Eu acho que se você quer ter um site pessoal, você deveria fazer isso numa linguagem que você gosta, que assim você consegue explorar o seu servidor, né? Mas por que JSX? Bom, basicamente, a resposta dele aqui é porque eu gosto. E eu também gosto do JSX, eu acho legal você criar funções que retornam HTML. Isso pode parecer feio por causa, sei lá, PHP, mas muitas empresas, como a própria Next.js, está indo nessa contramão de você colocar cada vez mais código misturado com template, ali com a parte da renderização, e que é uma coisa que a gente já fazia antes, apesar de ter os problemas de segurança e tal, já funcionava antes, e hoje o ecossistema do JavaScript está indo cada vez mais na direção do que o PHP já estava fazendo lá atrás. Eu tenho até um vídeo que eu comento sobre isso, eu vou deixar linkado aí no card. Eu tentei muitas linguagens de modelo ao longo dos anos. Utilizei templates Mustache. Esse aqui é um projeto legal que é basicamente você utilizar chaves para fazer interpolações. Depois um pré-processador vai pegar o seu arquivo, ver onde está essas chaves e substituir pelos valores ali. O EJS, se eu não me engano, é similar ao que acontece ali no Vue ou no React, quando você abre uma chave para poder colocar um código dentro da parte de template. Liquid, nunca utilizei esse. No Nux, Blade eu já utilizei. No Laravel é bem interessante também. O do Django já utilizei um pouco. E Go, é claro, Go, comumente vistos em sistemas como Hugo. Todas essas linguagens têm basicamente o mesmo design, que chamarei de modelo de pré-processador. Todos eles começam com a suposição de que um modelo é um conteúdo principalmente estático, nesse caso HTML, com alguns slots para você colocar valores dinâmicos. É mais ou menos apenas o pré-processador ser uma simples passagem para localizar e substituir o conteúdo original. É basicamente o que a gente faz quando está fazendo um modelo de e-mail, porque como o e-mail ele vai ser sempre estático, a gente pode criar um modelo padrão em HTML estático e pré-processar ele antes de enviar para poder substituir os dados da pessoa que você quer enviar e o conteúdo, né? Isso também é utilizado para poder fazer algumas páginas HTML nesse padrão aqui do pré-processador. Eu não gosto muito particularmente. Eu prefiro uma coisa que seja como o JSX, né? Eu compartilho da mesma opinião do Ben Business. Mas isso nunca é o suficiente. Você começa com valores em intervalos simples, mas rapidamente evolui para uma lógica condicional complexa. Sistemas de herança estranhos e, eventualmente, funções personalizadas escritas na linguagem Rust, que são injetadas na linguagem de modelo. E é exatamente por isso que eu também não gosto desse modelo de pré-processador, porque eu já tentei utilizar esse modelo de pré-processador com
o Vue no front-end, mas à medida que o projeto ia crescendo, ficava muito mais difícil de reutilizar os componentes, ao invés de só usar o Vue, por exemplo. Só que utilizar só o Vue ou só o React ia colocar uma camada extra de complexidade nesse projeto também, porque ia ser um projeto a mais para dar manutenção. E na época a gente optou por manter utilizando o Vue Minimum, né, que é o que você linka como se fosse um jQuery, e um próprio processador JS, mas não funcionava muito bem e depois a gente descontinuou isso para poder utilizar o React, depois que tinha uma pessoa a mais para ajudar nisso. Assim como o pré-processador C, essas linguagens de modelo não são linguagens reais, elas são inflexíveis e inextensíveis. Esse que é o problema, porque a gente não consegue escrever a lógica ali para poder estender o pré-processador, né? A menos que você faça seu próprio pré-processador para resolver os seus problemas específicos. Mas aí é basicamente o que esse cara fez, né? Ele criou um pré-processador ali que utiliza a linguagem Lua para poder gerar as páginas HTML dele. As poucas ferramentas que fornecem para reutilização e composição são incrivelmente fracas, e assim como as macros C, essas linguagens não são poderosas o suficientes para manipular os dados que recebem, apenas para cuspi-los cegamente. Basicamente, essas linguagens são fracas demais para fazer algo interessante. Ao escrever meu artigo sobre como fazer Adventure of Code em um PS5, frequentemente reutilizei layouts específicos. Por exemplo, um layout amplo que exibia duas colunas lado a lado, mas refluía para vertical no celular nos modelos Go, E esse aqui é o código que basicamente faz o que ele está comentou no parágrafo anterior, que é criar esses layouts específicos. O problema é que nenhuma linguagem modelo, no estilo pré-processador, realmente permite manipular HTML como data. No caso aqui eu acho que seria como dados, né? Porque aqui está traduzindo do navegador, ele deve ter identificado que isso aqui era uma palavra em português. O HTML é opaco, a linguagem do modelo não entende isso, mas as páginas da web são documentos complexos que muitas vezes precisam de uma lógica séria para serem montadas. Lógica que exige que a linguagem do modelo funcione como uma estrutura de documento, em vez de apenas como texto. Até o PHP fica aquém desse padrão, deixando de lado a linguagem instável e o design terrível. O PHP é pelo menos uma linguagem de programação real. Um caso curioso é que o PHP ele nasceu para ser um processador de HTML, e à medida que o projeto foi crescendo, eles foram implementando isso até se tornar uma linguagem de programação de fato. O interessante disso é que a gente vê que esse problema que ele está enfrentando aqui é uma coisa que o time do PHP também achou. Só que, ao meu ver, o modelo de layoutação do PHP não é tão boa, porque você tem que ficar interpolando também dentro do HTML. Aqui você vai gerar como se fosse o JSX. Então, o legal é que ele pegou dois conceitos que teoricamente são opostos, né? Pegar uma linguagem de fato para poder gerar o modelo, né? Gerar a página dele, e um conceito do JSX que geralmente vai rodar do lado do cliente. Mas ele vai pegar isso e juntar para rodar do lado do navegador. Óbvio que no JSX você também consegue fazer isso do lado do server-side rendering, mas pela minha experiência configurando isso é bem chatinho até para você conseguir rodar isso direito, né? No React, se eu não me engano, existe o framework Next apenas, eu não conheço outro, e no Vue existe o Nuxt. Você tem que colocar mais um componente, mais uma dependência externa dentro do seu projeto para conseguir fazer isso. Aqui no caso, ele só vai ter o site dele em Go, e o Lua ele injetou dentro do projeto do site dele. Isso torna uma stack extremamente simples, mas que ao mesmo tempo resolve todos os problemas que ele precisa, né? Esse design também pode ser responsabilizado pela longa história de vulnerabilidades SXX em aplicativos PHP. O próprio PHP não entende como escapar das coisas, então o desenvolvedor deve estar constantemente vigilante. O modelo do pré-processador está fundamentalmente errado. Documentos HTML devem ser construídos com um sistema que entenda HTML. E por isso que o JSX é muito melhor. E eu concordo com ele nesse ponto. E em vez de JavaScript dentro do HTML, é HTML dentro do JavaScript. Isso inverte a propriedade. Quando você precisa fazer algo interessante, você não precisa aprender uma linguagem pouco poderosa ou distorcer o seu trabalho para se ajustar a um sistema quebrado. E bom, quando criaram esse modelo do JSX, eu lembro que na comunidade do JavaScript foi um alarde absurdo, porque na época as pessoas falaram muito tipo, estamos voltando pro PHP, isso é muito feio, esse padrão não é bom, mas é um padrão que se mostrou interessante, né, útil ao longo do tempo, confiável, porque
realmente resolve o maior problema de criar sites, de reutilizar componentes. É você poder escrever isso em uma linguagem que você consegue utilizar lógica para poder renderizar seus componentes. E isso é muito bom, porque você sai do problema maior dos pré-processadores, que é fazer 1000 malabarismos para poder conseguir renderizar um componente que seja condicional, por exemplo, ou até mesmo reutilizar esse componente. Para quem está assistindo, se não tiver utilizado PHP, era horrível você conseguir reutilizar os componentes ali na sua página. E com pré-processadores assim como o EJS, como o Blade, também eu ainda acho ruim. E quando você utiliza o JSX, é muito fácil, você escreve código ali, sai natural. E aqui a segunda pergunta, mas por que Lua? Porque eu gosto de Lua. Eu considerei apenas usar JSX, mas meu site é construído em Go e eu quero mantê-lo assim. Acho que as ferramentas Go são as melhores da categoria quando se trata de implantação em um servidor. Construir um binário, inicializá-lo e fim. Por outro lado, sempre que implantei um aplicativo Node, sofri imensamente. Bom, é muito mais fácil você deployar um aplicativo em Go, realmente, porque o Go ele gera um binário que já contém tudo ali para você executar ele. Isso é bem legal e faz sentido ele não querer abandonar o Go por conta disso. Por outro lado, não é tão difícil assim você subir um servidor Node. Depende do servidor que você vai querer colocar também. Eu acho que com certeza é mais chato do que utilizar o Go, que é só você baixar o binário no servidor e executar e pronto, tá rodando. Mas o Node também é simples. Inclusive eu fiz um vídeo que eu mostro como criar um projeto e deployar esse projeto utilizando o render, e eu vou deixar linkado aí no card também se quiser lá olhar. O que eu queria era algo que pudesse incorporar facilmente um aplicativo existente. Lua se encaixou perfeitamente no projeto, até porque a linguagem Lua foi criada exatamente para isso, para você incorporar ela dentro de outros projetos existentes para poder tornar esse projeto, né, esse aplicativo extensível, até para não programadores. É por isso que essa linguagem é tão boa para fazer esse tipo de projeto, apesar dela ser também uma linguagem de propósito geral hoje, ter seguido um caminho que não é só de incorporar embed, né, no caso de incorporar ela em outros aplicativos, mas também de você conseguir criar qualquer coisa a partir do interpretador de Lua, né? Lua é extremamente fácil de analisar. Toda a gramática da linguagem cabe em uma tela e o analisador oficial tem menos de 1500 linhas de código. Além disso, Lua não usa o sinal de menor que para nada além de comparações. Então não havia ambiguidade. Tags HTML podiam ser utilizadas onde quer que fosse. Além disso, Lua não utilizava o sinal de menor que para nada além de comparações. Então não havia ambiguidade. Tags HTML podem ser usadas onde quer que fossem usadas tabelas. Portanto, foi muito mais fácil criar um analisador descendente, recursivo, personalizado. Na maioria das vezes, apenas portei o analisador oficial para Go e modifiquei a função parseSimpleExpert para analisar tags em tabelas. Basicamente, ele adiciona 2 linhas ao interpretador de Lua que é feito em Go e isso foi o suficiente para ele conseguir adicionar HTML dentro do site dele, que é feito em Go, e isso é incrível, porque ele colocou toda uma camada de lógica de maneira muito simples ali do binário dele, e pronto. Com isso ele já consegue retornar tags HTML. Meu transpiler nem produz uma árvore de sintaxe abstrata, não é necessário. Ele apenas emite o código Lua Vanilla, como está, e converte tags HTML em tabelas à medida que avança. Isso aqui é muito bom, muito incrível, porque ele não precisou fazer nenhuma ciência de foguete aqui, é coisa simples. Adicionou 2 linhas de código, e onde ele encontra uma tag HTML, ele converte isso em uma tabela para poder passar para o renderizador dele, no caso, né? Basicamente, ele lê isso e o parse transforma essa tag nisso aqui, que é uma tabela de Lua. Isso é demais, velho, muito foda. O resultado final é em menos de 1000 linhas de código, cerca de 700 dessas linhas, né, estão apenas analisando Lua, com as 300 restantes estão sendo usadas por recurso novo dele. E isso levou apenas alguns dias. Antes e depois, transferi todas as páginas desse site para o Lua X e quanto mais eu uso, mais eu gosto dele. Ele lida com elegância com todas as coisas que eram dolorosas de fazer nos sistemas de modelos anteriores. Por exemplo, tem um sistema de redimensionamento de imagens projetado para o uso com a tag Picture. Ao utilizar esse sistema com modelos de Go, a tag Picture, porque no modelo precisava definir classes CSS arbitrária nele. Isso significa que o uso do modelo exigia que eu escrevesse manualmente a tag externa e em seguida usasse o modelo interno. Além disso, eu tive que construir um sistema de opções personalizadas para o atributo Alt e, é claro,
tive que implementar tudo isso em uma função de modelo personalizado escrita em Go. Tudo isso é fácil agora que não preciso mudar de linguagem. Antes ele fazia dessa forma, né? Ele tinha que criar um modelo personalizado aqui com Go. Aqui ele ia pegar as opções do atributo alt e colocar tag picture, né? Para tag image, né? Ele não conseguiria usar a tag picture. E aqui no modelo da template, ele utilizava essas funções que ele definiu aqui em cima. E agora, tudo isso reduziu várias linhas de código, porque ele está utilizando uma linguagem de programação real para fazer isso, ao invés de usar esses modelos. E o resultado totalmente faz sentido esse desenvolvimento que ele fez aqui. Meu artigo Desmos 3D exigia que eu gerasse IDs exclusivos para cada gráfico Desmos. No Hugo tive que usar um sistema Scratch para armazenar e manipular dados no próprio Hugo. Agora eu posso apenas fazer um global no meu arquivo LuaX e além disso tive que registrar novos Desmos, né, no caso um shortcode, globalmente em todo o meu site, e agora isso é apenas uma função. Realmente é uma solução bem mais elegante aqui. Agora os childs de uma tag podem ser acessados programaticamente, permitindo-me criar componentes wrapper wild com facilidade. Isso foi extremamente doloroso nos modelos de Go, exigindo que eu definisse modelos separados para o início, meio e fim do HTML. E aqui está o exemplo, né? Criando o wild start, wild middle e wild end para poder conseguir reutilizar esse código. Agora aqui ele cria uma função que retorna um componente que recebe os atributos e o children aqui por parâmetro. E isso é muito melhor do que escrever isso tudo aqui e depois utilizar esse modelo. Mas de longe o maior impacto foi no meu artigo Adventure of Code em um PlayStation 5. Antes, devido à expressividade limitada dos templates Go, eu tinha que construir cuidadosamente todo o HTML para cada dia do Adventure of Code, com templates apenas para pedaços reutilizáveis menores. Fazer as coisas de maneira diferente com os modelos Go exigia que eu codificasse todos os dados do meu código em Go e depois passasse para o modelo, o que pode parecer razoável, mas não se adequava ao meu fluxo de trabalho. Com o LuaX, porém, posso simplesmente percorrer uma tabela Lua e encerrar o dia sem a necessidade de trocar de linguagem. Aqui é o exemplo. Antes ele tinha que escrever todos os dias, né? E não conseguia fazer isso aqui de forma mais dinâmica. Aqui o código em Lua ficou um pouco maior, mas é por conta das tabelas que ele está usando, né? E aqui no final o código gerado é o mesmo resultado, e um resultado até melhor, né? Mais bonito do que ele tinha antes. Porque aqui ele consegue utilizar a Lua dentro do que ele gerou, então ele consegue fazer essa interpolação aí praticamente recursiva. E quais são os pensamentos finais? Meu objetivo com esse projeto era me fazer feliz e acho que consegui. Isso é uma das coisas que falta muito nos projetos hoje, que a galera faz para poder criar um portfólio ou então postar no LinkedIn, que é programar para você ficar alegre com alguma coisa, resolver um problema que você tem, resolver uma curiosidade. E esse artigo aqui é muito bom por conta disso, que ele traz essa sensação real da programação como algo que pode ser proveitoso para você fazer, você exercitar sua criatividade através de uma linguagem de programação. E tudo que ele fez aqui não é nada demais, é uma coisa que qualquer pessoa que saiba utilizar uma linguagem de programação no nível iniciante, talvez um pouco mais intermediária, consegue fazer um projeto similar. E eu acho isso aqui incrível, porque ele traz aquele espírito de programar para resolver uma coisa sua, uma coisa pessoal, e não criar um projeto já pensando que pode se tornar um projeto open source, ou que pode ser o seu portfólio, ou que você vai mostrar para as outras pessoas. Estou muito feliz com a sensação que o LuaX me traz até agora, aparou arestas, né? Mas atende todas as minhas necessidades no momento e eu adoro usá-lo. Dando um passo para trás, porém, é muito gratificante poder utilizar um transpilador em um fim de semana. No início da minha carreira, eu teria começado com Lex e Yacc provavelmente me perderia. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Hoje em dia eu entendo os compiladores bem o suficiente para simplesmente sentar e escrever um. Não está pronto para ser utilizado por outras pessoas e não tenho certeza se algum dia estará. Então, em vez de dizer a todos para irem ao luax.dev e começarem a construir seus sites com a minha ferramenta, eis o que direi. Tente construir algo para você, tente escrever código para você e somente para você. Não se preocupe se ficará bem no seu currículo ou atrairá muitas estrelas no GitHub. Basta escrever algo que seja bom para você. Explore uma ideia estranha e veja aonde ela leva. Quem sabe talvez algum dia outras pessoas gostem. E isso vai de encontro com o que eu falei. O que eu tinha para adicionar nesse post é isso. Se você gostou e assistiu até aqui, se inscreve, deixa seu like aí embaixo. Eu vou deixar mais um vídeo aqui para você assistir. E não se esqueça, programe para você.